falar sobre os pensamentos negativos e como lidar com esses pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são muito tóxicos, eles também são muito recorrentes em pessoas que têm depressão, em pessoas que têm ansiedade. Eles atrapalham a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de resiliência, de reagir a situações ruins, por exemplo. Bom, primeiro de tudo, que o pensamento negativo, ele é uma reação do nosso corpo, uma reação normal do nosso organismo. A função do pensamento negativo é preparar o indivíduo para situações futuras. Vai ter um acontecimento ruim, ele vai acomodar essa experiência na mente e vai estar apto a perceber e a saber como reagir no futuro. O problema é que o que motiva as pessoas, alguns filósofos antigos já diziam isso, não é a situação em si que aconteceu, mas sim a interpretação que nós damos a essa situação. Então, os pensamentos, dependendo da interpretação que o indivíduo vai dar à situação, ele pode se tornar um ciclo. Acontece uma coisa ruim, por exemplo, o término de um namoro. A pessoa tem um sentimento ruim, fica triste, só que o pensamento vem para alertar a pessoa, para fazer refletir, para que isso não aconteça no futuro, para ela estar preparada para situações idênticas no futuro. Mas ele pode virar um ciclo. A pessoa vem pensamento e ela fica procurando justificativa, procurando explicações para o que aconteceu de uma maneira intensa, que vai aumentar o sofrimento da pessoa. Então, quando ele vira esse ciclo, ele torna-se tóxico. E por que os pensamentos negativos são ruins? Eu vou explicar 3 principais motivos por que eles são ruins. O primeiro, eles amplificam o sentimento. O sentimento ruim, o sentimento triste, por exemplo, de ter um término do namoro, aquela tristeza, o sentimento passa. Ele não dura muito tempo. No passar do tempo, a gente esquece, ele passa. Mas o pensamento negativo aumenta esse sofrimento, faz com que o sofrimento dure mais tempo, porque o pensamento negativo, a função dele é estar procurando justificativa e explicações para o que aconteceu, e isso faz com que cada vez que você pense nisso, o sentimento volte. Então, o pensamento negativo aumenta o nosso sofrimento. O segundo motivo por que os pensamentos negativos são ruins é que ele aumenta os níveis de fatores de inflamação no nosso organismo. Por exemplo, o estresse prolongado, a falta de esperança desequilibra os nossos níveis hormonais, a raiva causa problemas cardiovasculares, aumenta a pressão arterial, e isso está comprovado cientificamente que está relacionado com o pessimismo, com o pensamento negativo. O terceiro motivo é que as pessoas que estão nesse ciclo de pensamento negativo, ela não aproveita as coisas prazerosas da vida, ela não está apta a curtir uma caminhada, ou saber ouvir uma música, ou estar com os amigos de uma maneira natural em que ela sinta prazer nesses momentos. O pensamento negativo atrapalha nesse sentido a interação social. Vários estudos na área da biologia, da neurobiologia, da neurociência, em relação aos pensamentos negativos, como que eles brotam na nossa mente. E organicamente eles comprovaram que baixos níveis de neurotransmissor GABA aumenta os nossos pensamentos negativos. Então, uma dica seria aumentarmos naturalmente os níveis de GABA no nosso organismo, com uma alimentação cuidada, por exemplo, comer banana, brócolis, frutos secos, aumentam os níveis de GABA. Fazer atividades que vão aumentar os níveis de GABA seria, por exemplo, ativar o nosso sistema parasimpático, que é um sistema nervoso que nós temos, que ele
tem a função de acalmar o nosso organismo. Então, fazer atividades físicas, fazer atividades como yoga, meditação, essas atividades aumentam os níveis de GABA, que aumentam os nossos pensamentos positivos, digamos assim, a nossa predisposição a não ter, a eliminar os pensamentos negativos. Isso é uma dica importante. Eu vou, antes de falar da técnica para lidar com os pensamentos negativos, eu queria falar sobre uma metáfora que eu acho importante e interessante, que vem do mindfulness. O mindfulness é uma técnica de treino mental, onde uma pequena parte é a meditação. Muita gente confunde a mindfulness com técnicas de meditação, mas na verdade ele é uma técnica de treino mental. E eles utilizam uma metáfora que eu acho interessante para entendermos como funciona o pensamento negativo. Imagina que você vai dar uma festa e você está muito empolgado com essa festa, prepara a sua casa, convida as pessoas que você quer que estejam na sua festa. Chega a hora da festa, os convidados começam a chegar, você está muito empolgado com essa festa, recebendo seus convidados muito feliz, e de repente você percebe que no meio dos convidados tem um colega que você não gosta, que você não convidou e que você acha inconveniente e que veio sem ser convidado. E ele está lá no meio dos convidados. Como eu disse, ele é muito inconveniente, ele conta piadas sem graça, ele fala alto, derruba coisas, e você fica muito incomodado com esse convidado. Você está na festa, mas não consegue relaxar, não consegue aproveitar, porque você toda hora está de olho para ver o que esse colega está a fazer, se está a incomodar os seus outros convidados. Chega uma hora que você não aguenta, vai lá e pede para ele sair da sua festa, expulsa mesmo ele da sua festa. Então, ele vai embora. Você começa a aproveitar de novo a festa, relaxa um pouco com os seus convidados e de repente você percebe que ele voltou. Ele voltou e agora com mais vontade de fazer barulho, querendo aparecer mais, contar piada sem graça, falar alto. E você percebe que cada vez que você expulsa ele da sua festa, ele volta fazendo mais barulho e mais inconveniente. E assim você passa a festa inteira sem aproveitar, sempre de olho ali naquele convidado inconveniente. Chega uma hora que você desiste, fala, não vou mais mandar ele embora, deixa ele lá naquele canto, e aí você começa até a perceber que ele tá lá bem, que os convidados nem ligam para ele, uns saem de perto, outros até acham graça das piadas que ele conta. Então você passa a festa a relaxar e aproveitar um pouco, deixando ele lá naquele canto. Então é assim, você deve deixar os pensamentos negativos num canto, saber que ele está lá, falar com ele, ter consciência dele, mas deixar ele lá no canto e aproveitar a festa e fazer o que você tem que fazer. Em relação aos mitos que ouvimos falar e que existem sobre o pensamento negativo, são basicamente dois que eu vou falar. Primeiro, é que para eliminar um pensamento negativo, nós devemos pensar positivo. E isso está comprovado cientificamente que não funciona. Não é que não funciona o pensamento positivo, não é isso. Não funciona ter pensamentos positivos para eliminar um pensamento negativo. Então, imagina uma pessoa que está com uma depressão ou uma ansiedade e pensa, não sou capaz, não vou conseguir. Aí vem outra pessoa e fala, não, você tem que pensar, repetir as frases, eu consigo, eu vou. E isso não vai funcionar. Não é um pensamento positivo que vai eliminar um pensamento negativo, mas sim ações positivas. Ações positivas são capazes de produzir hormônios, neurotransmissores que vão ajudar a eliminar esse processo do pensamento negativo. O segundo mito é que muita gente acredita que o pensamento é a pessoa, o
pensamento dela é ela, e não é verdade. Nós não somos o que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles foram criados, as nossas crenças em nós mesmos, elas foram criadas ao longo do tempo, baseado em fatos, em argumentos que nós mesmos procuramos no exterior ou dentro de nós. E muitas vezes esses fatos estão errados, esses argumentos não são corretos. Então, os nossos pensamentos não nos definem, nós não podemos acreditar em tudo que nós pensamos. Nós não somos o que nós pensamos. A partir desse princípio já começa a mudar muita coisa. A partir do momento em que nós percebemos isso. Se eu penso que eu não sou capaz, eu acho que isso é verdade, que eu não sou capaz. Porque você pode não ser capaz de uma coisa, mas é capaz de outras. Então nós focamos muito no que nós pensamos. Nós temos que definir o que nós queremos ser, definir o que nós queremos pensar. Então não deixar o pensamento negativo controlar a sua mente, controlar você, porque ele não vai definir a pessoa. O pensamento negativo não nos define. É como uma planta. Quando nós pegamos uma sementinha, colocamos no vaso, nós regamos a planta, colocamos adubo e esperamos ela crescer. E todos os dias temos que regar e ver como que ela tá, colocar adubo. Assim é com os nossos pensamentos negativos e positivos. Ou seja, não adianta você ir lá e puxar a planta para ela crescer de uma vez só, porque ela não vai crescer, ela tem o seu tempo para crescer. Então, não adianta você começar a pensar todos os dias positivamente, que o seu pensamento não vai criar só o pensamento negativo, ele não vai tomar conta do teu cérebro, da tua mente. Isso é um hábito, isso tem que ser aos poucos, você vai nutrindo coisas boas, nutrindo pensamentos bons, nutrindo a gratidão, a gentileza, a compreensão. São pensamentos e sentimentos que aos poucos eles vão crescendo e florindo na nossa mente. Mas o que não funciona é puxar e querer encher, por exemplo, a planta de água e querer que ela cresça de um dia para o outro. É assim com os pensamentos positivos e negativos. Os pensamentos positivos funcionam, mas aos poucos, gradualmente, e é um hábito, porque não é fácil fazer isso. Isso é difícil, porque os pensamentos negativos, eles são automáticos. A pessoa tem a certeza que ela é assim que tem que ser. E não é. É difícil perceber e difícil sair. Tem várias linhas da psicologia que estuda os pensamentos negativos, como lidar com os pensamentos negativos, porque os pensamentos negativos são muito tóxicos, eles são muito limitantes e eles desenvolvem a depressão, fazem a pessoa desenvolver depressão, fazem a pessoa desenvolver a ansiedade, estresse, tudo isso. Então, é muito estudado. Tem 2 psicólogos que desenvolveram as técnicas deles, que eu particularmente acho que são fáceis e é comprovado que funciona. Um deles resolveu o problema de 70% dos seus pacientes com depressão com essa técnica. É uma técnica muito simples. Primeiro de tudo, nós devemos perceber o pensamento negativo. Nós temos que ter consciência do pensamento negativo, porque o pensamento negativo, ele é automático. Quando nos damos conta, nós já estamos lá há horas naquelas historinhas, naquelas justificativas, naquele pensamento. Então, não é fácil perceber. E o pensamento traz sensações, traz emoções, traz sentimentos ruins que a pessoa fica ali ruminando o tempo todo. Então, o primeiro passo seria perceber que nós temos o pensamento negativo e dar nome ao pensamento, a sensação que nós estamos a ter. Por exemplo, imagina que você está num quarto escuro e você tem medo do escuro. E você olha para a parede, imagina e olha ali e vê um monstro. Então, o que você faz? Você vai lá, acende a luz e aí percebe que no lugar onde você viu o monstro tem lá um armário.
Então, é o armário que você imaginava um monstro. O perceber o pensamento negativo é como acender a luz, é dar nome. Por exemplo, eu estou com medo de falar em público, tenho medo de não conseguir ter um relacionamento, eu não sou capaz. E isso, quando você tem a consciência, quando você percebe o seu medo, quando você percebe o que você está a sentir, já minimiza, já fica, deixar ele mais pequenino, vai começando a diminuir esse sentimento, esse pensamento, porque você nomeou, você deu nome a ele. O segundo passo seria começar a se distanciar do pensamento negativo. Nós temos como certo que nós somos o que nós pensamos, que os pensamentos nos definem. E isso é uma coisa que todo mundo pensa, e isso não é verdade. Então, nós devemos nos distanciar do nosso pensamento. E como que nós vamos fazer isso? Então, tem algumas técnicas para fazer isso. Uma delas pode ser uma técnica que vem do mindfulness, que é o noting, que é anotar. Quando você anota o seu pensamento automático, aquele primeiro pensamento que veio na sua cabeça numa situação em que você teve raiva, em que você teve medo, o fato de você anotar já começa a se distanciar, porque você começa a tratar o seu pensamento como uma coisa separada de você. Então, anotar é muito importante e é muito eficaz. Por exemplo, tem gente que escreve cartas para o medo, que fala com o medo, Senhor medo. Eu estou falando do medo, mas pode ser qualquer outro pensamento negativo, não se sentir capaz. Quando você percebe o que é, você escreve e fala, eu sei que esse pensamento está aí, de que eu não sou capaz, mas eu vou fazer o possível. Então, escreve uma carta, coloca ele como um pensamento, como uma coisa separada. Eu vou falar de uma outra técnica baseada na linha da psicologia cognitivo-comportamental que eu utilizo e que ajuda muito a refazer, a repensar as crenças que nós temos de nós mesmos e a diminuir os pensamentos negativos que nós temos. Então, é a folha do registro dos sentimentos e dos pensamentos negativos. Nós temos uma folha, dividimos ela em algumas colunas. Na primeira coluna colocamos o dia, na segunda coluna colocamos a situação que aconteceu, uma situação que trouxe sentimentos e pensamentos ruins. Por exemplo, recebi o teste de biologia e correu mal. Foi um teste que a pessoa tirou uma nota baixa e achava que ia tirar uma nota alta. Então, recebimento do teste de biologia. Na coluna a seguir, vamos definir que sentimento que eu senti na hora que eu recebi o teste. Então, foi um sentimento de raiva de mim, raiva por eu não ter conseguido. Esse foi um sentimento de fracasso, de raiva. Qual o pensamento que veio? Na coluna a seguir, vamos definir o pensamento, mas é o pensamento que veio na hora. Que pensamento que veio? Eu não consigo nada, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir entrar na universidade de medicina que eu quero. Então, na coluna do sentimento e do pensamento, nós vamos definir a intensidade de 0 a 100, quanto que eu acredito que eu não consigo, quanto que eu acredito que eu sou um fracasso, de 0 a 100. Na coluna a seguir, nós vamos colocar as respostas automáticas. Para escrever nessa coluna, nós vamos responder algumas questões. Por exemplo, quais argumentos, quantos argumentos são verdadeiros? Existe outra explicação para isso? O quanto eu acredito que isso é verdade? Se fosse um amigo, o que eu diria para esse amigo? O que de pior pode acontecer se isso for verdade? Por exemplo, se eu não conseguir entrar mesmo na universidade de medicina, o que de pior pode acontecer? Pensa lá. O que de melhor pode acontecer? Pensa lá. Como eu posso superar isso? Então, responda essas perguntas na hora de preencher essa coluna.
nessas questões, pensa nelas. E numa última coluna, vamos reavaliar a situação, vamos reavaliar como nós vamos reagir, vamos reavaliar como nós vamos pensar. Quando você for reavaliar, você vai ver que, tudo bem, eu não consegui tirar nota boa em biologia, mas eu não estudei como deveria ser, então vou rever os meus métodos de estudo. Tudo bem, eu estou a ver que eu não vou conseguir mesmo entrar na Universidade de Medicina, vamos ver o que eu posso fazer de plano B, como que eu vou fazer para superar isso. Se calhar eu não preciso ir para a Universidade de Medicina se eu não estou a conseguir os resultados bons em biologia. Então nós vamos reavaliar a situação. E se você fizer isso em todas as situações ruins que acontecerem, você vai começar a pensar de uma outra maneira, você vai começar a ver que os seus pensamentos não estão adequados à situação, que seus pensamentos são supervalorizados, que você está se julgando mal, se criticando muito. Você vai começar a ver como que você deveria ter reagido. Por exemplo, você teve raiva. Você acha que a sua raiva é certa? Era certo você ter raiva nessa situação? Ou você, em vez de ter raiva, deveria pensar, realmente eu posso melhorar o método de estudo ou um outro sentimento qualquer? Essa folha de registro é muito importante para você pensar e verificar se é isso mesmo que você pensa, se está certo, se não tem outra explicação. E principalmente quando você responde, se fosse um amigo, o que você diria para esse amigo, você começa a se distanciar, você começa a ver de fora os sentimentos que a situação gerou em você e começa a pensar de uma outra maneira. Como eu disse, o escrever, o nomear é uma técnica muito importante que ela faz você rever, pensar e te ajuda a clarear as ideias. Muito bem. Outra técnica é repetir frases, isso funciona. Por exemplo, eu não devo acreditar em tudo que eu penso. Eu não sou tudo que eu penso. Você tem que definir o que você quer ser, definir o que você quer pensar, como você quer pensar. É você que controla a sua mente, não os seus pensamentos que controlam a sua mente. Então tem ali um jogo entre você e os seus pensamentos, porque você tem que definir quem você quer ser, o que você quer pensar, do que você é capaz de fazer, tá bem? Decidir abandonar o pensamento negativo. Essa decisão de abandonar o pensamento negativo, como na metáfora da festa que eu contei, que você vai deixar o seu pensamento lá no canto, a partir do momento que você toma uma decisão, fica mais fácil, porque isso motiva a pessoa. Eu tomei uma decisão de não ligar para o meu pensamento negativo. Eu vou falar com ele, vou conversar com ele, vou mudar, ele não vai me dominar. Então, isso motiva a pessoa. Muito importante, redirecionar a sua atenção. Porque quando nós estamos nesse ciclo do pensamento negativo, a pessoa deixa de perceber as coisas prazerosas, ela não consegue, imagina que a pessoa que está a pensar o tempo todo que é incapaz, que não consegue fazer as coisas, que não consegue tirar uma nota boa, que não consegue manter um emprego, ela está lá naquele pensamento o tempo todo na cabeça dela, ela não aproveita as coisas boas, ela não consegue ouvir uma música, ela não consegue fazer uma caminhada. Então, o quarto passo seria isso, redirecionar a sua atenção para um voluntariado. Se você vê que está naquele ciclo de pensamentos negativos, começa a fazer uma coisa boa, uma atividade, Se você gostou desse vídeo, siga o meu canal, onde você poderá assistir outros vídeos sobre saúde mental. E deixe nos comentários algum tema que você gostaria de ouvir nesse canal. Obrigada.